Bom dia, povo de Deus. Cumprimento a todos os meus irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para poder, sempre com todos vocês, deixar aqui uma palavra de edificação. Hoje eu quero falar com vocês acerca do nascimento, do batismo, mas eu não vou falar do batismo em si, como aonde se deve se batizar, como deve ser batizado, mas eu vou falar do nascimento, do batismo após a introdução ou a imersão do indivíduo na água e espírito. Eu acho muito importante falar sobre isso porque, na minha humilde opinião, o crente que vai ser batizado, ele precisa nascer do Espírito. Ele precisa ser uma pessoa gerada pelo Espírito de Deus. Você que vai escutar esse vídeo agora, você que é um novo convertido, era uma preocupação que eu tinha, se realmente eu estava preparado para o batismo. Quando eu me refiro se eu estou preparado para o batismo, eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou sendo batizado pela minha vontade ou pela vontade do homem? Estou nascendo pela vontade de Deus ou pela minha própria vontade? Bom, para começar esse tema com vocês, vamos falar com o próprio Jesus na sua instrução. E Jesus a Nicodemos, no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 1, eu quero ler com vocês, diz assim: Evangelho segundo escreveu São João, Jesus instrui Nicodemos acerca do nascimento. Vamos lá, está escrito assim, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, respondendo, disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Essa é a dúvida da maioria. Porventura, pode tornar entrar no ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma das dúvidas de Nicodemos é o seguinte: como que pode um homem sendo velho nascer? Nicodemos não tinha ideia acerca do novo nascimento, desde que ele teve o entendimento que Jesus era um mestre diferente dos demais, porque Jesus era um mestre vindo de Deus. E Jesus disse a Nicodemos que o homem, Nicodemos deveria nascer de novo, porque ele não era um homem espiritual, ele era um homem natural. Então, Jesus instrui Nicodemos dizendo que se ele não nascesse da água e do Espírito, não podia entrar no reino do céu. Então, vem as dúvidas: como pode um homem, depois de velho, nascer? Então, Jesus, aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma pessoa que quer se batizar tem que ter esse estado de consciência espiritual, se ele está nascendo da vontade de Deus ou se ele está forçando a situação para se tornar um membro da igreja física, mas não é um membro da igreja celestial que estás no céu. Aí você vai se perguntar: mas espera aí, pastor, como que eu sei disso? Existem duas formas de se batizar um indivíduo. Quando ele é gerado pela palavra e dentro dele o pecado morre, ele sente o desejo pelas coisas de Deus, então ele nasce do Espírito, se torna
filho da Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todas nós, e existem aqueles que são membros da igreja física. Esses daí não vão para muito lugar, eles vão ficar aqui na terra, eles não serão salvos. Bom, Gálatas, no capítulo 4, que eu quero ler com vocês, Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, eu acredito que os Gálatas também tiveram dificuldade de ter esse discernimento. Gálatas capítulo 4, versículo 21 está escrito: Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. São 2 filhos, um que era de uma escrava egípcia chamada Agar e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Então, o filho da promessa veio por Sara e não veio por Agar. Sara, ela era livre, Sara não era escrava de ninguém. Agar já era escrava, tanto de Abraão como de sua senhora Agar. Então, o nascimento de Isaque não foi um nascimento forçado, foi um nascimento dado pela vontade de Deus, porque chegou o tempo de Sara gerar. Mas Agar, como lemos aqui no Velho Testamento, não foi bem assim. Foi um nascimento envolvido por ansiedade, pelo desejo que Abraão e Sara, os dois tinham esse desejo de terem filhos. No livro do Gênesis, capítulo 16, no versículo 1, está escrito: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Você pode achar um absurdo, mas a ansiedade tanto de Abraão como de Sara gerou Ismael, que depois Abraão lhe dá o nome em Gênesis capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim: E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que teve com Agar, de Ismael. Então Ismael nasceu de pura ansiedade da vontade de Sara e de Abraão. Então você que vai ouvir esse vídeo, você que, eu não sei de que igreja que você é, independente da igreja que você seja, você não pode ser batizado pela ansiedade e pelo desejo dos líderes em fazer de você um membro da igreja. Você deve nascer segundo o Espírito, gerado pela palavra de Deus, porque quando você se der conta, você vai entrar numa confusão muito grande, porque o próprio Ismael, que nasceu segundo a vontade de Abraão e de Sara, ele teve inveja do filho que nasceu pela promessa. Todos têm o desejo de serem salvos, e Deus tem promessa na vida de todos vocês. Mas pelos simples fatos da ansiedade de você se batizar antes do tempo, fora do tempo e pela vontade de um casal ou de um pastor ou da sua esposa, muitas pessoas se batizam pela vontade dos líderes, pela ansiedade dos líderes de ver a igreja crescer. E não puramente esta pessoa julgando que está preparada para o batismo. Bom, Abraão se deita com Agar, tem um filho com ela, coloca o nome dele de Ismael. Mas o que acontece depois que Abraão toma esta mulher? Olha a confusão que gerou. Gente, eu estou aqui fazendo esse vídeo e eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo aquilo que não é pelo Espírito de Deus lhe trarão muitas dores de cabeça e muita confusão. No livro do Gênesis, no capítulo 16, e no versículo 2 está escrito assim, E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a tua serva,
porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, ao seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Então, durante 10 anos, pela ansiedade de Agar, de Sara, Sara viu o seu marido ficar com outra mulher durante 10 anos. Você não está ouvindo errado, 10 anos. Bom, e ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: o meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou eu menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas espera aí, quem colocou Abraão para deitar com a mulher, com outra mulher, foi a própria mulher dele. Agar não pediu para deitar com Abraão. A ansiedade de Sara fez com que Abraão se deitasse com a sua escrava. Bom, e depois vocês conhecem muito bem a história que Abraão falou: olha, Sara, disse Abraão a Sara: olha, eis que está nas tuas mãos, faz com ela do jeito que você quer. E aí Agar fugiu da presença de Sara. Olha a confusão que deu. E depois não deu só confusão por isso, porque depois de toda essa confusão, né, que Abraão deita com a escrava, tem filho com a escrava, era um filho que nasceu pela vontade de Abraão e de Sara, e Agar no meio daquela história, uma criança gerada pela vontade dos dois, não pela vontade de Deus. Deus interferiu, fez de Ismael uma grande nação, mas teve um problema. Quando nasceu um filho pela promessa, aí veio a grande dor de cabeça. No livro do Gênesis, no capítulo 21, e no versículo 21, livro do Gênesis, capítulo 21, no versículo 1, o nascimento de Isaac está escrito assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe deu, que lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. Então, teve um ritual diferente do filho que nasceu pela vontade da carne. Olha para você ver a diferença aí. Quando nasce Ismael, a gente não vê nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de consagração dessa criança ao seu nascimento. Mas quando nasce o filho da promessa, teve todo um ritual, uma apresentação dessa criança, porque ele não tinha nascido pela vontade de Abraão ou pela vontade de Sara. Ele nasceu pela vontade de Deus na vida daquele casal que tinha a promessa. Então Abraão fez ali a consagração da circuncisão. Então Isaque foi circuncidado ao 8º dia. Bom, é algo maravilhoso o batismo, é algo maravilhoso o ritual do batismo em si. Quando uma pessoa está preparada para o batismo e nasce segundo a vontade de Deus, essa pessoa vai à beira do riacho, tem a sua consagração, a sua circuncisão feita no seu coração, e o próprio Deus participa dessa cerimônia de consagração, como vocês viram no livro do Mateus capítulo 3, né? Ali quando Jesus sai da água e viram os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre ele. Mas aí, o que acontece com a pessoa que nasce segundo a vontade de Deus? Esse aí já é perseguido desde o seu nascimento. Livro de Gênesis capítulo 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado, zombava
do seu filho, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o seu filho, né? Porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara diz, ouve a sua voz, porquanto em Isaque será chamada a tua semente, em Isaque será chamada a tua descendência. Bom, aí a gente volta lá, né, para aquilo que Jesus diz a Nicodemos: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o que vocês precisam entender? Que Abraão teve 2 filhos, um era da escrava, outro era da livre. Bom, a pessoa que ela se batiza segundo a vontade do homem não tem essa liturgia a qual Deus participa, fazendo a circuncisão no coração do indivíduo. A pessoa, quando ela nasce segundo o Espírito de Deus, ela nasce da água e do Espírito, ela tem a probabilidade, ela tem 99% de ser batizada com o Espírito Santo, e é. E o Espírito do Deus eterno sela o coração desta pessoa com o batismo com o Espírito Santo. Bom, aquele crente que está dentro da igreja, que se converteu pela vontade dos líderes da igreja, que não nasceu segundo a promessa, segundo o Espírito, ele vai perseguir aquele irmão que é espiritual e que o seu batismo foi diferente. Porque existe isso, não se engane. Existem pessoas que entram nas águas pela vontade do pastor, da irmã lá da igreja, e ele não sofre a circuncisão no seu coração, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele não tem visão, não tem dom de revelação, não tem um desenvolvimento espiritual. Fica na igreja naquele estado de inércia, porque ele não nasceu segundo a vontade de Deus, ele nasceu segundo os líderes da igreja. E aí, quando ele vê alguém que nasce segundo o Espírito, já tem aquele fervor do Espírito, nasce da água do Espírito, é batizado com o Espírito Santo, ele vai aí tratar de perseguir aquele irmão que nasceu segundo o Espírito. E isso gera uma luta dentro da igreja. Existem muitas igrejas que as igrejas são divididas. Existem 2 grupos de pessoas na igreja, os espirituais e os carnais. Depois desse vídeo, eu espero que você se torne um homem espiritual, né? Você que é um líder de igreja que está me escutando, que tiver consciência disso, não tenha ansiedade que a sua igreja não está crescendo rápido. E a igreja não cresce rápido mesmo. Abraão só gerou filho depois de 100 anos. Ah, pastor, mas a pessoa quer se batizar, eu vou batizar ela porque ela quer se batizar. Mas se você percebeu, você que é pastor, que essa pessoa que quer se batizar, que ela não nasceu do Espírito, ela não tem as primícias do Espírito. E como que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando o novo convertido ele é desenvolvido na oração. Ele ora não porque o líder da igreja pediu, ele chega cedo na igreja para orar. Ele já tem sonhos e revelações. Há casos em que o novo convertido é batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas, como eu já vi, e depois que ele desce as águas e cumpre com a justiça divina, ele se torna uma bênção, um destaque na mão de Deus. Mas quando você não vê nessa pessoa essas virtudes, você deve alertar. Olha, você está se batizando, mas eu acho que você não está preparado. Mas se você quer ir, é decisão sua. Mas você deve brecar ele quando ele perseguir alguém que é espiritual, porque ele está batizando pela vontade dele. Essa é a orientação que eu dou para quem vai batizar. Para quem vai batizar alguém. Quando você percebe essas virtudes na pessoa. E você que quer se batizar, se batize pela vontade de Deus e não por pressão da igreja. Porque no final vai dar errado. Você não vai herdar com os filhos da promessa. Você vai ver alguém cheio dos dons espirituais, porque o Espírito de Deus repousou sobre ele, porque ele nasceu segundo o Espírito e não segundo as vontades da carne, e você sentirá inveja dele.
Então, isso é um erro que você comete. E para terminar aqui, vou ler para vocês Gálatas, capítulo 4 e o versículo 21, que está escrito assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Já expliquei a história. Você sabe o que é nascer segundo o filho da escrava. Você sabe o que é ser batizado por obrigação, porque alguém está te obrigando a se batizar porque você não está preparado. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Isso é muito complicado, meus irmãos. Gálatas 4:28, mas nós não somos filhos, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era segundo a carne, né, gerado segundo a carne, está escrito aqui no livro de Gálatas 4:29, mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Por quê? Porque nasceu segundo a carne. Tá aí a palavra, tá? Já vi muitos problemas dentro de muitas igrejas. Pessoas da igreja, pessoas que não têm dons espirituais, que não têm chamado para o altar, perseguem pessoas que têm uma desenvoltura muito grande, não só para pregar a palavra, mas como para expulsar demônios, exerce dons espirituais numa autoridade espiritual muito grande, porque esse vai entrar no reino de Deus, porque ele não nasceu segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não esqueça das palavras de Jesus, dito no Evangelho de São João, no capítulo 3, e no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Evangelho de São João 3,6, o que é nascido da carne é carne, não tem como ser espiritual. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, entenda, se você está sendo batizado por pura e mera vontade da sua carne, por vontade própria sua, você não terá desenvolvimento espiritual nenhum. Você está sendo batizado por pressão, porque alguém está mandando você, não porque Deus está chamando você às águas. Tá bom? Bom, é só até aqui. Eu espero que essas explicações, esses versículos possam ter esclarecido a sua mente acerca do batismo. E você que tiver alguma dúvida, nesse vídeo aqui embaixo, faça o seu comentário, né? Faz o seu comentário, faz a sua pergunta, e dependendo do seu comentário, da sua pergunta, eu vou responder com outro vídeo para a gente poder explicar melhor a diferença de um batismo espiritual e de um batismo carnal. Desde já agradeço pelo like, pela sua inscrição. Agradeço por você estar assistindo esse vídeo e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Deus abençoe.